Habilite-se a 2 noites na rede Small Portuguese Hotels e receba a revista especial aniversário ao assinar 1 ano por apenas 36,50€. Temos 10 estadias para oferecer, basta dizer-nos qual o destino de férias onde irá levar a revista 10 anos ao Observador. Apoie o jornalismo independente. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que faz uma boa campanha para as eleições europeias? Estou cansada, estou como estamos todos, mas tem de ser. É uma cadeia de valor curta, mas rápida. Olha, não se esqueça de ir votar no dia 9, nem que seja para eu ser bonito, está bem? São 2 semanas de campanha, mas na verdade, assim que são anunciados, os candidatos começam logo a desdobrar-se em entrevistas, ações de rua, roteiros pelo país. Depois, ainda há debates, a 2, a 4, a 8, nas televisões e nas rádios. Repetem ideia-chave, procuram ou fogem do confronto direto com os adversários, apertam a estratégia, muitas vezes ao sabor das sondagens, mesmo que quase todos digam que não lhes ligam nenhuma. E se calhar perguntam isto todos os dias. A campanha estará a ser boa? O que é, afinal, uma boa campanha eleitoral? O que é mais difícil para os candidatos? Onde é que ganham e perdem pontos? E, neste caso, como é que se resolve a distância entre os portugueses e Bruxelas, que é, como quem diz, a dificuldade em debater temas europeus? Hoje temos 2 convidados. Têm os 2 grande experiência política, já fizeram várias campanhas como candidatos e são comentadores destacados da atualidade nacional e internacional. Vou conversar com Luís Marques Mendes, conselheiro de Estado e antigo presidente do PSD, e Sérgio Sousa Pinto, deputado socialista e presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Sexta-feira, 31 de maio. Bem-vindos, Luís Marques Mendes e Sérgio Sousa Pinto. Muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade. Um abraço a si e outro abraço ao Sérgio. Olá, muito obrigado pelo amável convite. Um abraço, Luís Marques Mendes, Sara, um beijinho. A campanha que temos visto por estes dias é muito diferente das campanhas em que participaram, não nas mais recentes, claro, mas Sérgio Sousa Pinto, por exemplo, como candidato ao Parlamento Europeu em 1999 e em 2004. Bem, eram outros tempos, era outro século. Não havia redes sociais, não havia nada. A campanha estava fortemente condicionada pela televisão. Então era preciso que os eventos de campanha fossem registados e passassem no noticiário. Os jornais também tinham mais leitores, mas a televisão, sobretudo, tinha um papel fundamental. Grande parte do trabalho da campanha era na clandestinidade, com ações que só os locais é que podiam presenciar, não é? O resto não existia. As campanhas tipicamente tinham um momento para as televisões, não é? Agora não sei se ainda é assim ou não, talvez não tenha mudado muito, mas eram outros tempos, certamente. Luís Marques Mendes, é esta a principal diferença também para si? Sim, é uma das diferenças. O Sérgio tem toda a razão. É muito diferente fazer uma campanha eleitoral hoje do que fazer campanhas eleitorais há 20 anos. Eu também já acabei minhas campanhas há muito tempo. De facto, hoje são bastante diferentes. Mas, para além dessa diferença, como é, de facto, era em grande medida, as campanhas nos anos 80, 90 do século passado, ou mesmo há 20 anos, era em grande medida a preparação do boneco para o telejornal do dia, o telejornal das 20 horas. Hoje as coisas são radicalmente diferentes com imensas televisões e com as redes sociais. Mas depois eu acho que há também diferenças significativas entre o tipo de eleições que está em causa. Por exemplo, uma eleição autárquica, a campanha é uma campanha, do modo geral, muito própria, muito específica, muito com uma ligação muito de proximidade. Uma campanha legislativa é também muito mobilizadora, como é uma campanha autárquica, mas coloca-se noutro plano, ou o plano da escolha do candidato a primeiro-ministro, o debate de propostas eleitorais. A campanha que estamos a viver, eleições europeias, é muito diferente.
muito diferente e talvez mais difícil do que uma campanha autárquica ou do que uma campanha legislativa. O que é mais difícil para os candidatos, Luís Marques Mendes? A rua? A repetição da mensagem? O confronto com o adversário? Eu acho que depende dos candidatos. São coisas completamente diferentes. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Vale o que vale, mas o meu pai foi político. Foi deputado da Assembleia da República, foi deputado no Parlamento Europeu e, portanto, fazia política. Eu acho que fazia política com competência e com seriedade, mas não gostava de uma campanha eleitoral. E a campanha eleitoral de rua era algo que, não direi que o incomodava, mas era quase uma espécie de mal necessário, tinha que acontecer. Não tinha propriamente um prazer numa campanha de rua. Eu devo dizer que, durante os anos, e foram muitos em que fiz várias campanhas eleitorais, até 2007, eu gostava do contacto de rua. Eu sempre gostei da campanha na rua, da relação de proximidade com as pessoas. Não quero dizer que eu não gostasse também de outras iniciativas, mas aquilo que propriamente mais entusiasmava era, de facto, a campanha de rua. Portanto, eu acho que isto tem muito a ver também com a maneira de ser, a maneira de estar, a maneira de agir e de reagir do candidato. Uns gostam mais do contacto de rua, direto com as pessoas, outros gostam mais, digamos assim, de um comício no sentido mais formal, outro dos debates, tal como de hoje à manhã eleitos há aqueles que gostam mais do trabalho de gabinete e outros gostam mais do trabalho no exterior. Sérgio Sousa Pinto, nas campanhas de há 20 anos para o Parlamento Europeu ou nas campanhas de agora, para a Assembleia da República, em que participou como candidato, é fácil identificar em que é que um candidato pode estar menos à vontade e pode ter mais vontade de fugir entre todas estas coisas, não é? A rua, o adversário, o confronto direto? Não sei, eu acho que a esse respeito só posso fazer como a Luísa e dar um testemunho pessoal. Eu, pela minha parte, aquilo que prefiro e com que me sinto mais confortável é com o debate. Não é? Depois, a parte da rua também não desgosto. Acho interessante. A parte que abomino são os comícios. Aquela coisa que não gosto de comícios. Porquê? Aquilo dá uma certa vontade de rir, porque tem uma teatralidade, tem uma encenação. Aquilo é tudo muito postiço. As pessoas estão ali a falar, mas quem teve a bondade, a paciência e o espírito de sacrifício de ali estar, está ali só para fazer moldura humana, porque o orador está a falar para as televisões, se for inteligente, não é? Se não desata a gritar como possuído, e aquilo passa muito mal depois na televisão e na rádio, em toda a parte. Já tem que ter a preocupação de que está a falar para o país. Aquela é uma moldura humana, é como se fosse invisível. Mas é preciso também interagir com a moldura humana, não dá-lhe sono. Quer dizer, tudo aquilo parece um pouco artificial. Estou sempre desejoso que a política, mais cedo ou mais tarde, acabe por abolir essa coisa dos comícios. Mas pronto, essa coisa dos comícios colossais, antigamente nos comícios percebia-se se o partido ia ganhar ou perder as eleições. Agora acho que não se percebe nada, porque os comícios são indicadores muito, muito fraquinhos do que está a passar no país. E os debates, a 2, a 4, a 8, tornaram-se um acontecimento de campanha. O formato dos debates tem que ser adequado à conjuntura política e ao quadro político em que nos movemos. Agora temos uma quantidade extraordinária de partidos, o que evidentemente dificulta os debates. Mas o debate continua a ser um momento muito importante. Os debates europeus são um bocadinho fastidiosos. E são fastidiosos porquê? Porque as pessoas, de maneira geral, estão um pouco atentas às matérias especificamente europeias. E agora até podiam acompanhá-las com interesse, porque neste momento o que interessa do ponto de vista europeu, evidentemente não são só estes temas, mas é a situação da paz e da guerra na Europa e a situação da pressão migratória sobre o continente. Estes são os dois temas. Depois há outra coisa, os apoios agrícolas, a PAC, a gente sabe, os temas... Agora, mas nós aqui em Portugal, os nossos debates sobre as eleições europeias são sempre paroquiais, portanto sempre a ver se conseguimos levar isto para os temas da terra, não é? Em matérias relativamente às quais a União Europeia não tem nem atribuições, nem competências, mas pronto, nós temos aqui o Estado do Serviço de Saúde e não sei o quê e tal, não tem nada a ver, não tem nada a ver com
com o papel que os eurodeputados podem vir a desempenhar utilmente. Luís Marques Mendes, estes debates, sejam a 2, a 4, a 8, são mais importantes para os candidatos, para se afirmarem e para vincarem diferenças em relação aos adversários, ou para os eleitores, como fonte de informação para tomar uma decisão? Eu gostaria de dizer que são importantes ou muito importantes para os eleitores. Gostaria, mas também não consigo. Eu acompanho muito aquilo que o Sérgio acabou de dizer. Ou seja, já não discuto tanto o modelo do debate, a 2, a 4 ou a 6. Agora, de facto, relativamente aos temas, eu tenho a sensação que os debates que ocorreram, tenho dúvidas se alteraram o sentido do voto de algum eleitor, ou se mobilizaram algum eleitor que não pensava em votar para votar. Há uma relação muito distante, muito distante, com a maior parte dos temas europeus. Evidentemente que, só para ver alguns exemplos dos últimos anos, evidentemente que se falarmos do que foi a Covid e da importância das vacinas e da ajuda notável que a União Europeia deu nesse processo, obviamente que isso diz muito às pessoas. A seguir, sei lá, se falarmos do PRR e do esforço que a Europa fez para ajudar os vários países na reconstrução económica, social, eu acho que isso também diz às pessoas, como o apoio à Ucrânia, em que estamos a viver um momento capital. Eu acho que isso são temas que eu acho que, evidentemente, dizem às pessoas, tocam as pessoas. Agora, há muitos outros temas que, sendo importantes, de facto, dizem pouco às pessoas, por um lado, ou são de muito difícil compreensão. E é por isso que estes debates ficam um bocadinho a sensação de que são muito mais para a bolha mediática do que propriamente para os eleitores. Portanto, e em tudo isto, na rua, nos comícios, nos debates, como é que estes candidatos nestas eleições têm saído? Tem sido uma boa campanha? Sim, eu acho. Quer dizer, a campanha provavelmente ainda está a começar, mas quer dizer, a campanha no sentido de já há várias semanas no terreno, nos debates, em entrevistas. Sim, eu acho que estão todos, de um modo geral, a fazer um esforço que é louvável. Isso acho que estão a fazer um esforço que é louvável. Quer dizer, é difícil mobilizar, primeiro ponto. Os temas são um pouco áridos para o comum dos cidadãos, tirando algumas exceções que referi. Agora, eu acho que os candidatos estão a fazer um pouco pela vida. Estão a fazer um pouco pela vida e agora estas 2 últimas semanas, com o contacto de rua, é um bocadinho apenas aquele boneco tradicional a que já estamos habituados, que é em grande medida também feito para as televisões. Mas eu acho que, de um modo geral, vi os candidatos naquilo que foi mais visível, ou seja, entrevistas e debates, vi, de um modo geral, a maior parte dos candidatos bem preparados, dentro dos assuntos. O que significa que alguns que não tinham até grande relação com as questões europeias, o que significa que estudaram, fizeram todo o trabalho de casa e meteram-se minimamente dentro dos assuntos. Eu acho que isso já foi positivo. Portanto, eu daria uma nota positiva, apesar de tudo, ao esforço que os candidatos estão a fazer. Sérgio Sousa Pinto, só esse esforço já é bom? Tem sido suficiente? Eu acho que sim, quer dizer, mas eu acho que o candidato do LIVRE tem feito uma coisa muito feliz e inteligente, que é o seguinte: sabendo perfeitamente para quem está a falar, com quem quer falar, onde estão os votos que ele julga poder ir buscar, fala sempre dos temas dele, da agenda climática, do que quer que seja. Não diz coisas geniais, nem de espantar. Muitas vezes até diz coisas um pouco exóticas. Mas seja como for, ele sabe exatamente o que quer dos debates. Eu às vezes ouço os outros e pergunto, mas essas pessoas sabem o que é que estão aqui, o que é que querem com este debate? Eles têm que ser, quando se vai para um debate, sobretudo um debate em ambiente eleitoral, quem vai para o debate tem que saber que há 5 ou 6 ou 7 pessoas que ela não pode levantar-se da cadeira sem as deixar ditas. Ela vai à televisão para que aquelas coisas fiquem ditas. E, portanto, sempre o juízo do diálogo tem que existir, porque o diálogo exige, supõe que nós ouçamos o outro.
e que temos que interagir com ele. Mas a verdade é que com o moderador, com os nossos, com os candidatos concorrentes, tudo isso é importante. Mas as mensagens fundamentais que explicam a razão pela qual aquela pessoa está ali na outra qualquer, as razões que eu considero importantes é aquela oportunidade única, são aqueles, num dia horrível, as campanhas também, não sei se as pessoas têm noção, mas são provas físicas. Uma campanha é uma prova física. A pessoa chega ao fim da campanha desfeita, quer dizer, como se tivesse feito uma prova de, sei lá, fosse atravessar o Marão em passo acelerado. E as pessoas vão se cansando também. Cansar-se não é só físico, mas é uma exaustão mental. São processos muito exigentes. E, portanto, os candidatos têm que se concentrar naquilo que consideram indispensável que seja dito. E garantirem que não saem de nenhum programa sem que as coisas que fazem questão de dizer tenham lá ficado. Eu acho que esse candidato do LIVRE está sempre a puxar a brasa ao seu eleitorado, ao seu target. E parece-me inteligente da sua parte. Há outros que eu vejo deambularem, enfim, invadem umas digressões, outros querem exibir que leram os papéis, estão ao corrente de todas as minudências das diferentes temáticas. Mas pronto, por exemplo, Cicrano quer o voto dos agricultores, por exemplo. Mas tem que falar insistentemente da PAC e dos subsídios e dos desafios que se põem à União, não é verdade? Beltrano quer os votos das pessoas que vivem intensamente o problema migratório. Mas com certeza que vai ter que aprofundar essas matérias. Agora, uma pessoa não pode ir para os debates para ser conduzido pelo debate. Todos os intervenientes têm que ter a pretensão de conduzirem o debate. Já voltamos à conversa com Luís Marques Mendes e Sérgio Sousa Pinto. Na segunda parte vamos aprofundar esta questão da especificidade da campanha nas eleições europeias para tentarmos perceber se é difícil falar de Europa. As coisas começam a correr mal logo na chegada do Santo Padre. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 3. Um segredo escrito à mão. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Sérgio Sousa Pinto e Luís Marques Mendes. Luís Marques Mendes, é difícil falar de Europa em campanha eleitoral, interessar os eleitores nos temas europeus? Porquê? De certa forma é difícil, porque obviamente que é mais fácil chegar com tipo eleição autárquica, chegar ao cidadão com uma mensagem local, da sua freguesia ou do seu município. É mais fácil, as pessoas vivem com maior intensidade, as questões micro que estão próximas de si. Tal como numas eleições legislativas, obviamente que a mobilização está quase feita por natureza, porque há um clima de muito maior tensão, porque há um clima, uma atmosfera de voto útil, porque há um clima de dramatização. Portanto, é tudo mais fácil. Não sei se depois, em termos de conteúdo, a campanha é mais pobre ou mais rica, mas em termos de mobilização, de persuasão, de dramatização, é tudo mais fácil. As eleições europeias, nesse plano, são de facto as eleições mais difíceis de todas. Já foram, são e provavelmente continuarão a ser. Portanto, o que é que isto significa? Se são mais difíceis, significa que os candidatos têm que ser mais profissionais. E o que é ser mais profissionais? Em grande medida, é terem, de facto, em primeiro lugar, uma mensagem. O Sérgio estava a dizer, e com toda a propriedade, quer dizer, se uma pessoa vai para um debate, ou vai para uma entrevista, ou vai para uma intervenção e não tem previamente selecionado uma ou duas ou três mensagens, não é um bom candidato porque não fez o seu trabalho de casa, não foi verdadeiramente profissional. Se depois está num debate e em vez de passar a mensagem que tinha previamente preparada,
se deixa ir no engodo do debate e trata todas as matérias, evidentemente que não está a ser um bom profissional, não está a chegar ao seu objetivo. E, portanto, tudo isto são regras mais ou menos elementares da vida política, neste caso dos debates. Nas eleições europeias é mais difícil por aquilo que já vimos, os temas são, a maior parte deles, mais distantes das pessoas, são temas que as pessoas não estão habituadas no dia-a-dia a ouvir, as pessoas estão muito mais habituadas a ouvir falar de temas nacionais e não de temas europeus. É pena, mas é assim. E outros também, sendo importantes, não são nem de fácil simplificação numa campanha eleitoral, nem de fácil compreensão por parte dos eleitores. Portanto, isto exige, da parte dos candidatos, dos cabeças de lista em particular, de facto um grande esforço de profissionalismo, de tentar ter uma mensagem o mais apelativa e o mais atraente possível. Nem sempre é fácil, não, mas o melhor candidato é aquele que, apesar de tudo, faz um esforço maior com esse objetivo. Sérgio Sousa Pinto, sempre houve um bocadinho esta percepção de alguma distância entre os portugueses e aquilo que se passa em Bruxelas. Isto ainda é verdade? E se for verdade, essa distância está pelo menos mais curta? Bom, essa distância é uma distância muito difícil de encurtar, porque a União Europeia assenta em duas traves fundamentais. Uma é o princípio democrático, segundo o qual o peso da representação nos órgãos como o Parlamento Europeu, como é evidente, tem que estar em relação com a personalidade e com a demografia de cada país. Portugal não poderia ter os mesmos número de eurodeputados que tem a Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes. É evidente. Isso nos faz sentir um pouco insignificantes ou pouco relevantes no meio daqueles 700 e tal deputados. Por outro lado, nos órgãos como o Conselho Europeu, prevalece o outro princípio, o princípio da igualdade absoluta entre os Estados, onde cada Estado tem um peso, seja ele um Estado pequeno, ou seja a Polónia, ou seja a Chipre, valem com o mesmo voto. Portanto, quer dizer, a União Europeia tenta conciliar estas duas dimensões. A dimensão da igualdade entre Estados é a dimensão mais intergovernamental e a dimensão mais democrática e representativa é, evidentemente, a dimensão do Parlamento Europeu. Agora, é isso, todos nós sabemos que as decisões do governo da Alemanha, para o qual aí é que nós não contamos rigorosamente nada, porque não votamos para eleger o chanceler da Alemanha, são eleições que hoje são decisivas para o nosso futuro. Veja-se a situação que estamos a viver agora no leste do continente, com o conflito na Ucrânia. Mas as decisões tomadas em Berlim e em Paris, sobre a forma como a Europa se deve relacionar com aquele enorme desafio que nos é coletivamente posto pela situação de crise que ali se vê. É evidente que essas capitais têm outro peso, outra capacidade de influir e nós não temos qualquer intervenção na escolha das pessoas que vão tomar essas decisões que nos vão condicionar e afetar a todos. Portanto, há coisas que são assim, pela sua própria natureza, e que não têm pura e simplesmente solução. Não há solução. Quer dizer, a única forma é trazer as pessoas ao debate europeu e explicar-lhes a medida em que nós podemos nele influir e o que é que nós, com o nosso peso, podemos trazer ao debate. O que é que vamos para lá fazer? O Estado Europeu tem que dizer: olha, meus caros amigos, eu estou aqui, humildemente, a fazer um apelo a que votem em mim pelas seguintes razões, porque são estes os meus pontos de vista e eu vou tentar persuadir os meus colegas da bondade destes pontos de vista. Eu tive uma grande sorte, porque eu fiz 3 campanhas com 3 políticos admiráveis para o Parlamento Europeu. Uma com o Mário Soares, outra com o professor Sousa Franco e outra com o António Vitorino. É um privilégio, não é? Todos estão diferentes e todos estão extraordinários, não é? Cada um à sua maneira. Era muito engraçado ver como cada um deles tinha aquilo que dizia o Luís Masca Mendes, tinha aquele tal talento, tal gênio, aquilo que ele chamou profissionalismo, tinha a capacidade de se agigantar diante de eleições que não mobilizavam muito os eleitores e fazer-lhes sentir que era importante a sua participação. Luís Marques Mendes, estes candidatos especificamente, e não esses de que falava o Sérgio Sousa Pinto, não têm conseguido fazer isso, olhar para os temas e dizer, vou citar, meus amigos, eu sou candidato por causa disso? Não têm conseguido, também por causa desta tentação irresistível de trazer sempre a conversa para o cenário nacional, trazer sempre as consequências para o cenário nacional, o que contribui ainda mais para esta distância?
Bom, vamos tentar ser justos. O Sérgio tem toda a razão quando invocou 3 exemplos notáveis, não é? Soares, Sousa Do meu Franco... partido, também há do seu, também há do seu. Não, também há, exatamente. Mas é verdade, quer dizer, tem toda a razão, quer dizer, estes 3 exemplos que citou são grandes exemplos para o país, para a democracia, não interessa agora se são do PS ou são do PSD. Isso é tudo verdade. Agora, tentando ver um bocadinho a situação do outro lado. Já dissemos, não vale a pena repetir, estas são eleições difíceis do ponto de vista da mobilização. Agora, não é um problema exclusivamente português. Não é um problema exclusivamente nacional. Basta ver um bocadinho da imprensa internacional. Também existe noutros países, aqui ao lado em Espanha, na Alemanha, quer dizer, a dificuldade de numa eleição europeia atrair, mobilizar o voto é uma dificuldade basicamente em todos os países da União Europeia. Obviamente que depois a natureza de um candidato, que está bem preparado sobre assuntos europeus e que ao mesmo tempo é um candidato mediático e que ao mesmo tempo é um candidato com uma mensagem apelativa, isso ajuda, isso facilita. Em particular nos dias de hoje, em que, de facto, com redes sociais e outras formas, uma mensagem sintética, direta, apelativa, e com carisma? Muito. Com carisma também, mas estas coisas, quer dizer, vamos ser francos também, quer dizer, não são uma coisa fácil, quer dizer, uma coisa é ter candidatos com qualidade, com competência, outra coisa é ter carisma, quer dizer, Mário Soares tinha um carisma do outro mundo, quer dizer, Sá Carneiro tinha um carisma enorme, quer dizer, isso não existe assim todos os dias, não existe todos os dias. Agora, mesmo assim, eu não desgosto, digamos assim, da campanha que está a ocorrer, está a ver? Eu não desgosto, claro que vejo as dificuldades, claro que percebe-se que muitos bonecos são artificiais, mas quer dizer, eu estive lá durante anos, às tantas também fiz disso, ou melhor, seguramente que também fiz disso, portanto, acontece um bocadinho. Eu devo dizer que neste debate só tenho uma desigualdade, porquê? Porque dos variadíssimos cargos que eu desempenhei, eu só nunca fui candidato ao Parlamento Europeu e, portanto, nunca fui deputado ao Parlamento Europeu. Mas tem uma coisa com graça, eu quis ser. Eu confesso que eu quis ser. E não o deixaram? Não foi não deixar. Houve uma experiência, você é muito nova e, portanto, é uma sorte sua. E, portanto, já não se recordará, mas em 1999, eu era numa lista da então Aliança Democrática, eu era o número 2 dessa lista para uma candidatura ao Parlamento Europeu, com a Leonor Beleza em número 1, eu em número 2, Paulo Portas em número 3 e Carlos Pimenta, um grande amigo meu, e tudo isso em número 4. Mas depois houve aí uma certas confusões numa mudança. O Carlos Pimenta é um excelente exemplo. Excelente exemplo, é verdade. Notável exemplo. Aliás, ele também tinha sido, ele salvo erro, já tinha sido deputado do Parlamento Europeu, então um papel também importante. Ele teve muitos anos e foi um excelente deputado. Não, mas só para explicar... Então podia ter sido adversário nessas eleições de Sérgio Sousa Pinto. Pois, seguramente... Foi o primeiro mandato. Eu julgo que sim. Já não sei situar bem foi no 99, tempo. Sim. Tudo para dizer o quê? Isto é uma nota pessoal, quer dizer, a circunstância desta dificuldade, uma eleição europeia, não significa, bem pelo contrário, era esse exemplo que eu queria dar, que a eleição europeia que eu considero que é uma eleição menor, ou que é uma eleição sem importância. Uma coisa é a percepção pública, outra coisa é aquilo que eu penso. Eu, por exemplo, genuinamente cheguei a dada altura da minha vida política a querer fazer essa experiência e tenho a convicção que teria gostado, não faço ideia, mas tinha a convicção, mas não deu e, portanto, eu tenho muito apreço por estes candidatos que estão a fazer um esforço com estas dificuldades da esquerda à direita, para se afirmarem. Claro que depois, e acho que vamos ver agora, nos próximos dias, inevitavelmente, há uma certa depois nacionalização da eleição, não é? A introdução de temas nacionais para mobilizar os núcleos duros dos partidos na reta final, é disso que se trata, numas eleições europeias, é mobilizar ali os núcleos duros e, portanto,
Obviamente que cada partido há de puxar pelos seus trunfos, o trunfo governativo, o trunfo da oposição, o trunfo disto, daquilo, nacionalizando um pouco as eleições. Mas pronto, essa também é uma tendência normal. Luís Marques Mendes, Sérgio Sousa Pinto, muito obrigada por terem estado na História do Dia. Muito obrigado também. Para si, um abraço para o Luís Marques Mendes. Um abraço ao Sérgio, um abraço a si, Sara, e obrigado pelo convite. Luís Marques Mendes é conselheiro de Estado e antigo presidente do PSD. Sérgio Sousa Pinto é deputado pelo PS e presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. São ambos comentadores destacados da atualidade nacional e internacional. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até segunda. Bom fim de semana.